Ô Bibiana, o Felipe Melo apareceu aí ou não? Ou estão falando do Felipe Melo aí no Ninho do Urubu? Oi, Bruno, boa tarde para você. Olá, também é fã de esportes. A gente teve esse assunto, Felipe Melo, muito repercutido ontem, porque falou na coletiva de imprensa o Rodrigo Caetano. Na verdade, nem era para ele falar, ele não estava aí na programação do Flamengo, mas como já se especulava essa saída do Felipe Melo, né, a gente acabou antecipando esse áudio, digamos assim, porque esse tema foi tratado por aqui e o Rodrigo Caetano não fechou a porta, até porque um diretor de futebol nunca fecha uma porta para atletas, principalmente atletas do nível do Felipe Melo, aí, mas disse que por enquanto não faz parte do planejamento do Flamengo contratá-lo. Pelo que eu senti, assim, é só realmente um feeling. Eu acho que não tem Felipe Melo por aqui, não. Flamengo, então, se preparando para essa partida da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente está posicionado aqui no Ninho do Urubu. Vou pedir até para o nosso cinegrafista mostrar aqui o ônibus do Flamengo. Esse é o momento que a gente fica aguardando esses jogadores entrarem no ônibus e seguirem viagem depois para São Paulo. Como o Flamengo não costuma divulgar a lista de relacionados, só depois que todos os jogadores já ingressaram no ônibus, então é aquele momento que a gente fica mais ou menos fazendo uma especulação aí com relação a quem viaja, quem deve jogar nesse time do técnico Zé Ricardo. Hoje o Zé comandou a atividade aqui no centro de treinamento de portões fechados, mas a gente tem a informação que pela atuação do volante William Arão no último jogo contra o Corinthians, uma boa atuação, assim vista pela comissão técnica aqui do Flamengo, ele deve ser titular na vaga do Cuéllar. Outra confirmação que a gente tem também é que a partir de agora o Flamengo está fazendo um planejamento aí de revezar os seus goleiros, né? Com a chegada do Diego Alves, tendo a presença também do Alex Muralha e do Thiago para essa próxima partida contra o Santos. Quem viaja é o Thiago. Muralha não está entre os relacionados. É uma das estratégias aí para que os dois goleiros reservas tenham também uma oportunidade se for necessário. A gente sabe que agora o goleiro de camisa número 1 aqui do Flamengo é o Diego Alves. A gente vai acompanhar mais um pouquinho aqui a entrada dos jogadores passando. A gente tem já no ônibus, já entrou o Diego, por exemplo, desses principais nomes do Flamengo. Flamengo que não tem desfalques para essa partida, com exceção daqueles dois jogadores que seguem em tratamento, que é o caso do Giovânio, que ainda está no departamento médico se recuperando de uma entorse no joelho, e também Rodolfo, que ainda está naquela fase de transição de campo, como a gente fala, ainda não está 100%. Dúvidas ainda com relação à zaga? Bom, parece que não temos, porque quem conversou hoje com a imprensa foi o zagueiro Juan. E o Juan justamente destacou também as diferenças de encontrar o Santos. Esse encontro foi bem recente, né? Na Copa do Brasil, jogaram na Vila Belmiro, onde o Flamengo acabou eliminado, acabou passando a Copa do Brasil mesmo com uma derrota. E aí ele falou um pouco sobre como será essa partida, que não vai ser na Vila, vai ser no estádio Pacaembu. Não tem muito, acho que o Santos é uma grande equipe nos dois campos, né? Como foi também na Ilha do Urubu. Santos é uma equipe tão boa quanto a nossa e é sempre um adversário difícil de enfrentar. Eu acredito que, sim, seja mais um jogo muito interessante, como foram os dois jogos da Copa do Brasil, pela qualidade das duas equipes, né? Acho que talvez concordo com você um pouquinho psicologicamente, valendo uma vaga, né, para uma semifinal. Você tem que ter, às vezes, uma preparação diferente, porque eram jogos de 180 minutos. Mas eu acho que pela qualidade das duas equipes, tem tudo para ser mais um grande jogo. Reencontro então dessas duas equipes aí, agora numa atmosfera diferente, e o Flamengo buscando uma vitória, porque é fundamental na tabela, né? O Santos hoje está 2 posições acima do Flamengo. O Flamengo ainda de olho no título do Campeonato Brasileiro e não conseguiu vencer essas equipes que hoje ocupam o G6, então é uma oportunidade também para o Flamengo mostrar que está muito vivo nessa competição. Vamos ouvir mais um pouquinho do Juan falando desse tema de não conseguir vencer os times que hoje ocupam o G6 da tabela. Falta a vitória, é isso que a gente está buscando. Para a gente chegar ao topo da tabela, a gente tem que ganhar fora de casa, isso é um fato. Mas também é um fato que, contra todas as equipes, como você falou, a gente competiu diretamente de igual para igual. Acho que é muito importante que a gente continue assim. Ganhar, às vezes, jogos são detalhes que
que às vezes te favorece ou desfavorece durante o jogo, né? Mas a gente tem que valorizar também o nosso jogo coletivo. O Corinthians é o líder da competição, é o time a ser batido hoje, né? Praticamente é o campeão do primeiro turno, é o time mais regular do campeonato e jogar dentro da casa deles é um jogo muito difícil para qualquer equipe. E a gente mostrou que a gente tem condição de encarar de igual para igual qualquer adversário. Pois é, o Flamengo acabou empatando essa partida contra o Corinthians, 1-1, empatou também o jogo contra o Palmeiras, foi derrotado dentro de casa pelo Grêmio e havia perdido para o Sport ainda no começo do Campeonato Brasileiro, então busca sim bater essas equipes que hoje estão nessa parte mais de cima da tabela. São as informações daqui, Bruno, qualquer coisa que fuja um pouco desse script ou do que a gente está prevendo para essa partida com essa entrada dos jogadores aqui, seguindo viagem para São Paulo, eu chamo vocês, tá bom? Bom dia, até mais.